Oi, oi, gente. Boa noite. Boa noite. Estamos chegando com mais uma live nesta quinta-feira, agora 20 horas e 13 minutos. Entrei aqui um pouquinho mais cedo e Dr. Júlio César já está aqui comigo. Deixa eu aceitá-lo. Vamos lá, vamos aguardar. Conectando. Boa Doutor, noite. boa noite, doutor Júlio César Ballerini, tudo bem? Tudo bem, Ângela? Mais uma vez, uma satisfação enorme estar aqui nas suas lives. Muito obrigado pelo convite. É para mim um prazer muito grande e agradecida por encontrar um tempo, né? Eu sei que a sua agenda é bastante comprometida, encontrar um tempo para estar aqui comigo e com todas as pessoas que estão chegando já, e tenho certeza que vão chegar mais, porque da outra vez já gostaram muito da live que fizemos, e hoje não vai ser diferente. Então, muitos amigos, muitos advogados, muitos alunos do doutor Júlio César. Tenho certeza que a live hoje será, assim, fantástica, como foi a outra também. Tudo bem com o senhor, doutor Júlio? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez, uma honra estar aqui, uma honra estar em contato como você bem disse, né? Muitos alunos dão feedback que viram a gente, né? Colegas advogados, colegas de magistratura também, né? É uma grata satisfação. É sempre muito bom a gente poder estar aqui trocando ideias, né? A respeito dos temas que tanto nos têm causado apreensão no momento, né? O mundo passa aí por um momento bastante conturbado, né? Nós não sabemos se é um prolongamento da Guerra Fria. O que nós estamos vivenciando hoje aí é uma situação bastante preocupante, né? Mas que a gente possa aí debater abertamente, né, soluções, modos de nos portarmos, que a gente traga aí talvez esperança nas nossas palavras na noite de hoje. Com certeza, Mário está dizendo aqui, Mário Lima está dando boa noite ao senhor e a mim também. Boa noite, Mário, seja bem-vindo. E a todos que estão chegando. E vamos pedir aqui, doutor Júlio, para que as pessoas que estão entrando, tem a flechinha aqui embaixo, encaminhe para convidar mais gente. Quanto mais pessoas estiverem aqui, melhor será para todos nós, né? Porque é tão bom quando a gente passa informação e a gente pode compartilhar com um maior número de pessoas. É esse o nosso intuito nesta noite, né, doutor Júlio? Certamente, certamente. Doutor Mário é lá do Espírito Santo do Pinhal, terra onde eu trabalhei. Um grande abraço, doutor Mário. Meu Satisfação filho tê-lo aqui estudou. conosco. Meu Estudou filho lá em Pinhal? estudou em Pinhal, na escola técnica. Ele Ah, sim, estudou lá, sim, sim. morou lá na escola técnica de Espírito Santo Pinhal e fez técnico em agrícola, né? E depois fez faculdade de biologia. Então ele estudou e eu fui várias vezes para Espírito Santo Pinhal, uma cidade bem assim, uma cidade pequena, mas muito carinhosa, né? De um povo Muito muito carinhosa. carinhoso. Eu gosto muito do Espírito Santo do Pinhal, tenho muitos amigos lá, passei 12 anos lá, me encantei com a comarca. Gosto muito do pessoal de lá, sempre uma satisfação. Tá certo. Doutor Júlio, deixa eu só falar um pouquinho do senhor para as Tudo pessoas que ainda não o conhecem. Então, doutor Júlio César Ballerini é um juiz aposentado, advogado, professor, mestre e especialista em diversos ramos do direito, autor de livros e artigos jurídicos. E, assim, olha, tem um conhecimento enorme para falar sobre os vários assuntos aí, e principalmente sobre os direitos e deveres, não é, doutor? Ah, isso a gente, sou professor, gosto de dizer que a profissão com a qual mais me identifico é a de professor, né? São quase 30 anos de magistério, né? E sou um grande palpiteiro, viu? Dou muito palpite em muita coisa, mas procuro dar palpite com certa propriedade, né? Gosto muito dessa área. Bom, doutor, vamos aqui entrar no assunto. Mas antes,
Vamos só fazer aí um resumo. O senhor esteve aqui praticamente no começo da pandemia e era tudo muito novo e tudo muito complicado. E lá atrás a gente já via uma pandemia muito politizada, né? E agora já são 4 meses de isolamento, 4 meses que a gente está vivenciando toda uma problemática aí. Um balanço, doutor, do que o senhor viu nesses 4 meses, do superfaturamento, da polêmica em torno dos remédios, enfim, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço e emitisse a sua opinião para já a gente entrar no assunto fake news. Não sei se você se recorda das nossas conversas anteriores, a gente meio que estava profetizando que a situação ia chegar onde chegou, né? Não querendo me gabar e já me gabando, né? A gente havia feito esse levantamento. A questão sempre me pareceu muito mais ideológica e política do que efetivamente uma questão científica, tá? Tivemos doenças muito mais graves aí, pandemias muito mais violentas, sem manipulações de números, né? E que não levaram a regras de isolamento como a que nós temos verificado no momento, tá? Vejo com grande preocupação, por exemplo, que se determine o isolamento horizontal na forma que se está determinando. Ou seja, então você pega uma cidade que tenha 1.000 casos e 800 leitos hospitalares e fecha tudo, e aí você pega a mesma cidade que está a 1.000 quilômetros de distância, onde não tem nenhum caso e tem 100 leitos disponíveis e fecha tudo lá também, tá? Conheço casos de pessoas que ficaram em casa e foram contaminadas do mesmo modo, tá? Não me parece que haja, não sou médico, mas não me parece que haja uma base científica para dizer que, por exemplo, não haja risco de contaminação da pessoa ficar em casa, ela não está imune a ser contaminada ficando em casa ou não, porque ela pode fazer uma compra no supermercado e, ao pegar o pacote na entrada do seu condomínio, ser contaminada pelo entregador, né? Enfim, então o que eu questiono, o que eu sempre questionei, o que estaria por trás da regra do isolamento horizontal. Por quê? Porque me parece que há uma certa politização disso, tá? Mas qual seria o interesse de afundar o país? O interesse econômico, business. Sempre me pareceu ter sido isso. O que a gente está observando hoje é o quê? O desemprego cresce avassaladoramente, o comércio está arrasado, exaurido, algumas comarcas ainda conseguem ter um funcionamento do comércio 2 horas por dia, 3 horas por dia, tem cidades que estão com comércio sem funcionamento algum, só atividades essenciais, né? Você pega aqui no caso de Olambra, por exemplo, cidade de vocação turística, com 7 restaurantes grandes, 2 já fecharam. O hotel principal fechou, não reabre mais, tá? Um grande número de pessoas desempregadas. Como que isso vai ser recuperado? Vai ser recuperado algum dia? De que modo isso vai recuperar? Em que ritmo isso vai ser recuperado? Mas para que fazer isso? Vai se queimar o capital político? Um governador faria isso por loucura? O que eu procuro ver é se não há algum interesse econômico, tá? Olha, pode ser que eu não esteja preocupado em me reeleger, mas pode ser que eu esteja de olho na especulação de ações. Pode ser que eu vá comprar ação de companhia que vai valorizar porque comprou companhia que quebrou aqui dentro. A gente está especulando, né? Hoje, do jeito que as coisas vão, não podemos nem falar abertamente que daqui a pouco nós somos derrubados por uma liminar e vamos ser todos levados de... Vamos ser antidemocráticos terroristas só por estarmos falando coisas que podem fazer algum certo sentido, tá? Então, às vezes eu me pergunto o que levaria
a esse comportamento? Em primeiro lugar, uma questão política. Olha, se a economia alavanca, esse candidato fica imbatível. Então, eu não vou deixar a economia alavancar esse ano, porque eu quero que a situação fique crítica esse ano, para que em 2022 melhore ou não melhore. Eu prefiro o presidente manco do que o presidente andando com as duas pernas. Eu prefiro me degladiar com ele manco, com ele com números baixos, nanicos, do que com ele com um desenvolvimento econômico muito grande. Tem gente que poderia pensar assim. Ou eu prefiro falar o seguinte, olha, eu já vou entregar para Deus, eu não vou ser candidato a mais nada, mas eu estou de olho aí no investimento que eu estou fazendo a longo prazo, vou comprar ações de uma empresa que vai lucrar muito se as empresas chinesas comprarem companhias que estejam falindo aqui. Então, há muito interesse econômico por trás, muitos olhos voltados para o Brasil, muitos olhos voltados para a América Latina. Por que olhos voltados para a América Latina? Pega o exemplo cubano, quem diz isso não sou eu, são vários autores, mas até 1990, Cuba era o polo do comunismo na América Latina e recebia subsídios da China e da União Soviética. Com a queda do muro, a União Soviética parou de contribuir. Precisaram criar um satélite para bancar Cuba. Esse satélite foi a Venezuela. O Hugo Chávez e tal, e aí a Venezuela, o dinheiro venezuelano abastecendo os cofres de Cuba. Inteligência cubana dentro da Venezuela tal. Veio o caos venezuelano. O Brasil começou, então, a financiar investimentos em Cuba, Porto de Mariel, metrô em Caracas. Aí o Brasil começou a bancar o papel de financiador desses regimes. Tá? Vem esse governo, corta tudo. Corta tudo, o pessoal grita, chia. Por quê? Porque a Venezuela não tem mais condição de manter isso. Conseguiram fazer isso onde agora? Os nossos pobres hermanos aqui do lado, que estão passando o cão que o diabo amassou com o rabo, se me permitem a alusão ao dito popular, que são os argentinos. E que também já não estão em condição de manter mais nada. A bola da vez é o Brasil. Muita gente de olho no Brasil. Porque nós ainda temos muita riqueza mineral, nós temos muita riqueza a ser explorada, nós ainda temos muito interesse estratégico, econômico, nós temos reservas naturais, nós temos água, tá? Nós temos recursos escassos, então quem conseguir espraiar a sua influência pelo Brasil vai ter o controle sobre o Cone Sul e muito provavelmente vai controlar a economia mundial daqui a 20, 30 anos. Está todo mundo de olho na água do Brasil, nas reservas de petróleo do Brasil, nas reservas minerais do Brasil. Tá? E isso é de interesse, há um interesse econômico global muito grande em desvalorizar o que está aqui dentro. Por que a China pagaria, vamos dizer, 100 milhões de dólares numa empresa, se é interessante que a empresa quebre primeiro para ela comprar por 10 milhões? Eu sempre venho dizendo isso. E a realidade que a gente está observando é de quê? É de que as empresas brasileiras estão começando a quebrar. Lá no Senado Federal está sendo votada uma ideia de separar a falência inadimplência e criar a falência remédio. O que seria a falência remédio? Seria um instituto temporário por causa da Covid e falar, olha, todas as empresas que estão quebrando por conta da pandemia, falência e inadimplência é aquele cara que já vinha de pendurado antes, que não estava dando conta de pagar suas contas, que já estava desorganizado antes e tal. Então, esse aí vai ter uma falência normal, como é qualquer falência. Vamos pegar, vamos fixar 180 dias, vamos pegar todas as dívidas dele, vamos pegar todos os bens, vamos deixá-los 5, 10 anos fora do comércio e tal. Agora, o que nós estamos vivenciando no Brasil hoje são números alarmantes de um grande número de empresas viáveis que está à beira da falência. À beira da falência. E são empresas viáveis. Empresas que no começo do ano tinham uma perspectiva de desenvolvimento de 2%, 3%, 4% para um PIB de 2%. Era empresa que ia crescer o dobro do que cresceria o país. Ou seja,
isso foi tudo aniquilado, foi tudo perdido. 2020 nós podemos dizer que foi um ano perdido, tá? Então, para essas empresas que iriam ter um lucro este ano e, na verdade, se encontram à beira da falência por conta dessa situação de isolamento social, está se criando uma categoria nova de falência, que é a falência remédio, em que nós decretaríamos a falência da empresa e em 60 dias pegaríamos tudo que a empresa tem, for localizado, e quitaríamos todas as dívidas que aquela que desse para ser quitada com aquele dinheiro. Só que ao invés de nós impedirmos o retorno do empresário ao comércio em 5 anos, ele, passados 6 meses, já poderia reabrir as suas portas, criando novos empregos para gerar emprego, renda e tal. Então, é uma solução que se está vendo, tá? Para evitar que um grande contingente de empreendedores fique fora do comércio. Porque a perspectiva é essa, de que haja um grande número de empreendedores que vai ficar aí 5, 10 anos fora do comércio por conta de falência, o que impacta diretamente na arrecadação. Nós ainda não pagamos a conta, Ângela. Isso é assustador. A conta virá quando passar a pandemia, porque aí o Estado vai ter que se recapitalizar. Aí o Estado vai ter que correr atrás para recompor o seu orçamento. Como é que o Estado recompõe o seu orçamento? Impostos. O custo, o preço do que está sendo feito hoje ainda não veio. Ele virá. Isso é que é assustador. E ninguém está fazendo nada. As pessoas estão vendo bovinamente essa situação acontecer. Muitos países questionam o isolamento. Muitos países aplaudem, elogiam, mas será que esses países que aplaudem e elogiam têm interesse comercial aqui? Agora, muitos países questionam. Eu vi uma notícia de que na Alemanha uma junta médica estava sendo criada para analisar as fraudes que estariam sendo cometidas em nível global nessa difusão da pandemia de Covid-19, uma notícia de segunda-feira. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. E muitas fraudes, né? Muitas fraudes a gente tem visto. E, pelo amor de Deus, mais impostos o brasileiro não aguenta, né, doutor Júlio? Porque nós já somos, assim, altamente taxados por impostos. Ainda mais impostos, como é que a gente vai aguentar, né, com tanto imposto para pagar, se a gente praticamente 50% do que ganha vai para imposto, não é isso? Exato. Nós já temos hoje uma carga tributária que faz inveja para a Suécia, tá? A gente rivaliza com a Suécia. A Suécia tem uma carga tributária de 44% e nós temos uma carga tributária de 42%. Só que qual que é a diferença? Na Suécia você não paga escola, não precisa pagar a escola porque a escola é boa, você não paga plano de saúde porque o hospital é gratuito e de qualidade, você não paga custa judicial, você aciona o judiciário de graça. O Estado te dá o advogado, paga o seu advogado, você não paga custa judicial, tá, para acionar o serviço judiciário. Você não tem que morar dentro de condomínio fechado, porque o país é seguro. Tá? Então, aqui no Brasil, você tem que pagar segurança, plano de saúde, escola, faculdade, tal, tudo à parte. Tá? Então, fica muito mais caro, né? Fica muito mais caro. E tem uma carga tributária escandinava. O problema é que, com a queda de arrecadação brutal que nós tivemos pela paralisação econômica, o Estado vai correr atrás. O Estado se tornou pantagruélico, né? Um Estado gigantesco, imenso, que você vê no governo federal, foram extintos aí 300, 400 mil cargos de uma vez só. Mas pensa na estrutura das cidades, dos estados. Pensa no tanto de cargo em comissão que você tem em cada estado. Cargo sem concurso público, cargo de nomeação direta, livre, de prefeito, de governador e tal. O tanto que isso custa, tá? A Suécia, por exemplo, eu vi uma reportagem
que na Suécia um deputado ganha 2 salários mínimos. E Olha o que aqui? custa um deputado. Olha o que E custa um aqui? deputado E aqui. aqui quanto custa um deputado? Olha quanto custa um deputado, né? Na Meu Suécia ele Deus. ganha o equivalente na Suécia a 2 salários mínimos mensais. É meio que um auxílio de custo, só para que ele possa exercer aquela atividade. Ou seja, ele tem a atividade dele normal e tem um bico, né? Como se fosse o vereador, né? Que trabalha na imobiliária dele durante o dia e vai à noite votar lei, né? Se você parar para pensar, é mais ou menos isso mesmo, né? A pessoa que quer colaborar com a vida pública, ela não precisa parar a vida dela para viver de política, né? Nós temos coisas aqui no Brasil que são privilégios nobiliárquicos, né? Coisas do império, né? Pagar almoços com lagosta, né? Cada capinha, sabe o que é um capinha, Ângela? Não, não. Capinha é um funcionário do Supremo Tribunal Federal cuja função é auxiliar o ministro a colocar a sua capa e a tirar a sua capa. Cada capinha, Ah, depois você olha no Google aí, cada capinha ganha mais ou menos 11, 12 mil reais por mês, tá? Cada capinha, tá? Aquele funcionário que ajuda a pôr e a tirar a capa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e tá? se o Capinha ganha esse salário, quanto ganha o ministro do... Nossa Senhora. Quanto ganha então, doutor? Se o Capinha ganha esse ordenado, ganha esse salário? Teoricamente, o teto, que seria algo em torno de 40 mil reais mensais, 39 mil e alguma coisa, tá? Isso é em Mas espécie, fora fora a tudo que vem por estrutura, trás. fora a Ah, estrutura, quantos assessores não tem? Planos de saúde, planos dentários, né? Como é que é a licitação que foi feita lá, lagosta, cartas de vinhos premiados, garçons. motorista para a família, motorista para os filhos e tudo mais, né? Então você pega um país escandinavo, não tem nada disso. Aqui tem. Por que que tem? Por que que nós nos conformamos com isso? E Outro por que que dado, tem? outro dado alarmante da pandemia. Nós fizemos uma reforma previdenciária que foi um sacrifício enorme para a sociedade, sobretudo para a sociedade mais pobre. Foi um sacrifício imenso. As pessoas vão ter que trabalhar mais, vão ganhar menos. Muita gente foi pega aí no meio do percurso com a notícia, né? E a economia estimada, primeiro, seria de 1 trilhão em 10 anos. Depois foram desidratando, 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 chegou em 780 bilhões. No combate ao Covid já foi 500 milhões. Então, O que seria poupado em 10 anos praticamente se gastou em 4 meses. 70% já foi em 4 meses. O sacrifício da sociedade já foi embora. A conta ainda não veio, Ângela, e as pessoas estão passivas. As pessoas estão atônitas, as pessoas estão como zumbis, esperando para vir a conta chegar. As pessoas estão passivas. O doutor, e o pior é que esse dinheiro foi, e a gente sabe, eu não sei aqui precisar a porcentagem de quanto foi em vão, quanto foi para o bolso de alguém sem ter sido necessário. Inclusive, alguns hospitais estão já sendo desmontados e alguns sem até serem usados. Então, se tivesse sido usado com toda a honestidade que a gente pensava ser, por ser uma pandemia, então até a gente se conformava. Mas o que a gente não se conforma é que todo esse dinheiro foi usado e a gente sabe que grande parte dele foi para o ralo, foi para o bolso de alguém, né? Veja o caso do Amazonas. Olha o que a Polícia Federal apurou em Amazonas. Né? Uma adega de vinhos, uma empresa que era uma adega de vinhos, importando medicamentos, importando aparelhos, entregando respiradores que eram só a casca. E aí você chega no governador do estado, você chega nas pessoas próximas ao governo do estado,
e onde daria para comprar 12, 13 respiradores inteiros, você comprava a casca de um respirador. Então, são coisas da histeria da pandemia e doenças muito mais graves que mataram muito mais gente. Não levaram a pandemia, não levaram a contratação sem cautelas, não levaram. Não, gente, eu não sou terraplanista, eu não estou negando que a doença mate, eu não estou lamentando pelas mortes, não estou sendo insensível pelas pessoas que morreram, mas eu acho que houve um certo exagero. Eu acho que se fosse para evitar. Por que na Alemanha não se fez essa histeria? Por que no Japão não se teve essa histeria? Morreu-se lá tanta gente assim, por que aqui no Brasil foi esse escarcéu todo? Tá? Por que lá na Alemanha você vê as lojas abertas, você via as lojas abertas, as pessoas trabalhando com aquelas roupas. Já viu aqueles filmes de energia nuclear, acidente nuclear? Então o vendedor estava com aquela roupa. Por que nós não podíamos colocar no comércio, tá? Os lojistas com máscara, com uma roupa daquela, com luva, atendendo as pessoas? Não teria problema nenhum. Foi o que a Alemanha fez, o Japão com aqueles navios, aqueles porta-aviões no meio do mar, hospitais, né, tratando as pessoas. Por que não se pensou nisso aqui? Então, são tantas perguntas que a gente tem que abrir os olhos, né, e buscar entender e buscar informação. Eu até gosto da frase do Fernando Conrado, que em toda a live dele ele fala que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Sim. E as pessoas, de repente, deixam passar. Mas vamos agora para o assunto que é a nossa pauta de hoje. Fake news, a PL 2630/20 e tudo o que está acontecendo neste país, além da pandemia, tudo o que está acontecendo por ordem do Ministério de Justiça. Aí eu pergunto, tudo por ordem do STF. Vamos falar um pouquinho desse STF, doutor. O senhor, como juiz aposentado, pode explicar melhor do que ninguém para a gente isso. Em primeiro lugar, a gente já até falou na outra live, mas vamos relembrar. Qual é a função de um juiz do STF? Vamos lá. Montesquieu, o filósofo francês, que criou a teoria da tripartição dos poderes, né? O Estado tem 3 poderes principais: o poder que legisla, o poder que cumpre as leis e o poder que media os conflitos. Olha, quando o legislativo entra em confronto com o executivo, tem um no meio, que é imparcial, que é a balança, né, que não pode pender nem para um lado nem para o outro. Ele resolve os conflitos. Então, teoricamente, o que nós teríamos? Que o poder judiciário, ele é o poder imparcial, e esse poder imparcial, ele estaria no meio dos outros para resolver os conflitos que eventualmente eles tivessem no cumprimento, aí, na interpretação de algum ponto obscuro, tá? O poder judiciário, ele não é legislativo. O poder judiciário, ele não tem vocação para criar leis. O que acontece? O que acontece é que o nosso atual Supremo Tribunal Federal, ele começa a adotar teorias como a teoria da mutação constitucional, onde ele fala o seguinte: olha, a Constituição tem 30 anos e a realidade mudou. Então, eu, Supremo, vou mudar a interpretação da Constituição de acordo com a realidade. E ele acaba pegando aí, para si, porque ele resolveu, uma função de legislativo. Por exemplo, a legislação diz que o aborto é proibido. A legislação diz que é crime. O aborto é crime, está na lei, está no Código Penal.
Artigo 123, artigo 124, é crime ou aborto. Aí você pega um partido, não me lembro agora, acho que era a Rede, e fala, olha, Supremo, o senhor não acha que pelos altos valores da sociedade, ela mudou a ponto do aborto dever ser permitido? E o Supremo põe isso em discussão como se fosse legislativo. E tem lá uma ação, uma ADPF, Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, onde o Supremo irá decidir, como se o Congresso fosse, se o aborto é constitucional ou não é constitucional. Então, o Supremo, com esta interpretação que ele dá da mutação constitucional, que é uma teoria que ele trouxe da Alemanha para cá, e que não era criada para isso, ele avocou para si um poder que não lhe é próprio, de judiciário. Ele sai da caixinha, ele sai do molde tradicional da tripartição de poderes. E a nossa Constituição ela foi criada sob o molde da tripartição de poderes. Tá? A tripartição de poderes ela não é uma unanimidade mundial. Tem países que têm 2 poderes. A França só tem executivo e legislativo. Na França, o judiciário pertence ao executivo. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil foi criado um sistema de tripartição. 3 poderes. E a função do judiciário era essa, de ser um mero intermediário entre legislativo e executivo. Ocorre que eles avocaram para si, eles interpretaram a Constituição de modo a permitir essas brechas, onde eles praticamente estão pegando as funções dos outros poderes para eles, em nome de aplicar harmoniosamente a Constituição, que eles interpretam. E então, quem vigia o vigia? Estão falando aqui, o Fernando está dizendo quarto poder, suprema toga. Então a pergunta é, quem vigia o vigia? Ipso custodes, quid custodiatis. E quem controla o controlador. Tá? Teoricamente, quem controla o controlador? Ministro do Supremo Tribunal Federal só pode ser afastado do cargo pelo Senado Federal. Mas senador só pode ser afastado do cargo por julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, os dois estão ali. Um defende o outro. Como é que eles falavam? Ninguém solta a mão de ninguém. Quando passou a eleição, ninguém solta a mão de ninguém. E aí a gente fica nesse entrave institucional. Bom, e vamos falar então, quais são os requisitos para o ministro do STF? São eleitos ou são indicados? E por quanto tempo é o mandato deles? Meu Deus do céu! Pai, perdoai. Pai, perdoai. Vamos lá. A Constituição Federal, ela elenca que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ter 35 anos de idade, mas deve ser uma pessoa de ilibada reputação. Temos hoje ministros citados na Lava Jato. Então. Tá? Ilibada reputação. Deve ter alta sapiência jurídica. Tá? Tem ministro que não passou na prova. Eu estudei, né, com alguns. Colega de sala. Entendeu? Então, é uma coisa meio complicada isso aí. Por quê? Porque é feito de um jeito, Ângela, que, olha, a base do Poder Judiciário, a base, são os chamados juízes de direito, ela é toda concursada. Só concurso público. Mas, quando chega no Tribunal Intermediário, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, você começa a ter o chamado quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? Aí você pega 1/5 das vagas desses tribunais e aí já é um ato de escolha entre membros do Ministério Público e membros da advocacia. A OAB manda 6 nomes, o tribunal escolhe 1. O Ministério Público manda 6 nomes, o tribunal escolhe 1. Então já começa a haver uma politização
de um órgão que não deveria ter política nenhuma. Por quê? Porque a própria Constituição veda a participação de política partidária aos membros do Poder Judiciário. E eu acho errado uma outra coisa. A Constituição ela proíbe os membros do Judiciário de fazerem política partidária. Isso eu acho certo. Mas ela não nega não proíbe os membros do MP de participarem de política partidária, o que eu acho errado, porque também não podemos colocar... Olha o que eles falam. Ah, fulano denunciou ciclano porque queria ser candidato. Nós não podemos deixar a sociedade ter esse tipo de dúvida. Se o promotor quiser fazer carreira política, ele que se aposente e depois ele vá para a política, né? Como fez o Sérgio Moro. Ele que saia e depois vai ser candidato. Agora, ele ficar no cargo, ele se afasta 6 meses, sai candidato, quando ele volta, as pessoas passam a achar que aquele promotor está fazendo perseguição política. Tá? E aí, quando você vai para um tribunal superior, a coisa piora um pouquinho mais. Por quê? Porque aí é 100% dos casos, 100%, indicação do presidente da República, mediante sabatina dos 81 senadores. Cada um dos senhores ministros, dos 11, podem me processar, porque eu não estou falando mentira, cada um dos 11 ministros que estão lá foi nomeado por um presidente e teve que ir nos 81 gabinetes se apresentar. E foi sabatinado publicamente pelos 81 senadores. Isto gera um tipo de envolvimento esquisito, institucionalmente esquisito. Vamos dizer que eu, Júlio, fosse indicado. Por que eu fui indicado? A pergunta que todos nós fazemos, é. Eu não vou ficar devendo favor para quem está me indicando? Vai, com certeza. Tá? E aí eu vou pedir autorização para 81 senadores. Olha, não me crucifica, não. Não vota contra mim lá, não. Eu não vou ficar devendo obrigação para 81 senadores? Vai ficar devendo. Não vai ficar uma coisa esquisitíssima? Por isso é a barganha. Assim? Por que isso é feito assim? É uma coisa muito, muito esquisita. Não deveria ser desse modo. Tá? E quem fez desse modo? Porque também é assim, se o presidente indica, deveria permanecer enquanto é o mandato dele. Quando entrasse outro presidente, ele teria que ter direito de indicar os que ele também acha que poderia trabalhar com ele. Por que um indica e o outro tem que segurar o rabo de foguete? Né? E, infelizmente, o cargo é vitalício. O cargo é vitalício. E, pelas regras, a tal da PEC da Bengala, o que é a PEC da Bengala? Só há aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. Jesus amado! Antes dos 75 anos de idade, você não tira um ministro. Agora querem revogar esta PEC e voltar ao que era antes, que era 70 anos. Mas mesmo assim, eu já ouvi dizer que alguns ministros vão dizer, não, eu tenho direito adquirido, porque a mudança foi depois que eu entrei. Porque nós já temos lá, a expectativa é de que no primeiro mandato do Bolsonaro, ele tire 2. Mas se a PEC da Bengala for revogada, ele poderia tirar 6. Só que esses 4 já estão anunciando por aí que eles vão decidir que eles têm direito adquirido. Pronto. Então, eles estão decidindo, eles vão decidir, e está decidido, e pelo que a gente está vendo, ninguém muda. Então, vamos aí entrar agora na lei, na PL 2630. Projeto de lei. Projeto de lei que pune aí as fake news. Mas e a liberdade de expressão? Como fica? Se a liberdade de expressão está lá na Constituição e agora vem esse projeto de lei, e como é julgada essa fake news? É como a gente tem visto aí
vários jornalistas falando, vários jornalistas sendo tirados do ar, tendo as suas páginas excluídas, sendo bloqueados, sendo presos, sendo visitados pela Polícia Federal para recolher seus computadores, seus celulares. Então, como isso? Se na Constituição isso também não existe. Olha, pelo artigo 220 da Constituição Federal, qualquer forma de censura prévia é proibida. Nós não podemos censurar ninguém. Nós podemos punir abusos. É o que sempre o Supremo Tribunal fez. De 88 para cá, desde que a Constituição entrou em vigência plena, em outubro de 88, até agora, a regra sempre foi nesse sentido. Até não sei se você se recorda, quando o Roberto Carlos quis impedir que a biografia não autorizada dele fosse publicada, o Supremo falou, não, publica sim, é direito de publicar, e se houver abuso, você processa quem divulgar. Nem o Roberto Carlos conseguiu fazer mudar a lei. Ou seja, a regra constitucional era de não proibição, não imposição de censura. E vamos punir apenas e tão somente quem cometer abusos na liberdade de expressão. Há algumas coisas que são clássicas quanto à liberdade de expressão. Nós não admitimos aquilo que se chama hate speech, fala de ódio. Fala de ódio, então eu não posso chegar aqui na Ângela, olha, Ângela, vamos cometer assassinatos em massa. Opa, não posso sair fazendo isso. Aí sim você me tira do ar, me derruba, tá? Vou falar que o 11 de setembro foi bacana, vamos fazer um 11 de setembro em Brasília e tal. Não posso falar uma coisa dessa. Isso é discurso de ódio, eu estou incitando violência, aí sim, tudo bem. Tá? Isso é hate speech. Vou ficar fazendo apologia de Hitler, de Napoleão aqui. Isso é discurso de ódio. Agora, certas coisas são estranhas. Não obstante Hitler tenha sido um monstro e ninguém vai querer fazer apologia dele, penso eu, ninguém em sã consciência vai querer fazer apologia de Hitler. Por exemplo, tem gente que faz apologia do Stalin e que matou, teoricamente, 10 vezes mais gente que o Hitler. Já começa a ficar esquisito por aí, né? Já começa a ficar bem esquisito, né? Mas, teoricamente, até então, a tendência do Supremo era não proibir ninguém de falar. E se alguém falar excessivamente, aí você pune a pessoa porque falou. E como é que se punia? Punia pela via da indenização. De um modo surpreendente, começamos a vivenciar no país o quê? Esses atos unilaterais, eu digo unilaterais, porque me parece que eles só vão em um lado, não vão nos dois lados. Tá? Então, quem fala bem de um lado e mal do outro, esse pode tudo. E quem fala mal do outro lado e bem de outro, esse aí tá lascado, não pode de jeito nenhum. Né? Então, veja bem, quantos órgãos de imprensa falam mal do Jair Bolsonaro? Inúmeros. Isso não é desqualificar a pessoa do presidente, não é ataque à democracia. Agora, quantas pessoas falam mal do Alexandre de Moraes? Inúmeras. Inúmeras. Mas esses são criminosos, são banidos, são discurso de ódio, atacam a democracia. O que eu questiono é isso. Pau que bate em Chico deveria bater em Francisco. Com certeza. E não está batendo. Não está acontecendo. É um tribunal que está parcial, né? Está punindo parcialmente, né? Quando teria que ser imparcial, né? Teria que ser imparcial. E principalmente Alexandre de Moraes, que poder tem esse ministro para fazer o que ele está fazendo, doutor? Então, eu falei Alexandre de Moraes em sede exemplificativa. Poderia falar de Astófoli, poderia falar de Gilmar Mendes, mas o que eu estou falando é isto. Então, nós temos que ter coerência. Temos que ter coerência. Então, não podemos atacar o João Dória
não podemos atacar o Alexandre de Moraes, então também não podemos atacar o Jair Bolsonaro. Por quê? Porque se o que está em jogo é a democracia por causa do cargo que a pessoa representa, então se atacar um, está atacando o cargo daquele, está atacando a democracia daquele. Mas não, o que a gente está vendo é uma unilateralidade. Alguns políticos podem ser impiedosa, implacavelmente atacados, outros não podem. Outros é discurso de ódio. Outros são terroristas. Outros são... Então, o que a gente olha, num primeiro momento, o que salta aos olhos, o que nos chama a atenção, é essa disparidade de tratamento que está sendo dado. Eu concordo. Se é para proibir de falar mal, então vamos proibir de falar mal de todo mundo. Ah, não é para proibir de falar mal porque é liberdade de expressão. Então vamos ter liberdade de expressão todo mundo. Tá? Agora o que não pode é fazer isso. Uma censura de alguns com a permissão dos outros de falar livremente. O que nós estamos observando hoje no país e o que chama a atenção, o que nos traz muita preocupação, muita angústia, é isto. Porque aí, eu sempre falo dela, tá? Mas é um livro muito interessante chamado As Origens do Totalitarismo. É uma jornalista judia alemã chamada Hannah Arendt. Ela foi a jornalista que cobriu os julgamentos de Nuremberg. E ela escreveu o livro As Origens do Totalitarismo. Ela viveu em campo de concentração, ela passou por um regime totalitário. E ela fala, ninguém chegou aqui do dia para a noite e falou, hoje estamos implantando o nazismo e vocês viraram escória. Ninguém fez isso. Foi cada dia um pouco. Hoje vocês não podem isso, ninguém fez nada. Amanhã vocês não podem isso, ninguém fez nada. Depois da manhã vocês não podem isso. E foi indo. Mesma coisa, União Soviética. Ah, esse ano a colheita foi ruim, o imposto vai dobrar. Ah, esse ano teve um ciclone. Ah, o imposto vai subir. Chegou num ponto que a carga tributária passou de 50%, ninguém deu conta de pagar imposto, o Estado se apropriou de todos os bens porque ninguém pagava os impostos. E aí virou o comunismo. Então tudo, Ângela, vai aos pouquinhos. Nada vai de uma vez. Porque se for de uma vez, o povo reage. Mas indo aos pouquinhos, é que nem a hiena. Ela vai chegando perto do leão e vai vendo se o leão reage. Enquanto o leão não reagir, aí a hora que tem um grupo perto, eles vão, matam o leão, aí o leão não pode fazer mais nada. Infelizmente, a visão que eu tenho da política é uma visão utilitarista. Eu li muito Maquiavel, eu li muito Montesquieu, então é uma visão que eu tenho. Tem uma obra muito boa chamada também O Estado, o Espetáculo, do Roger Gerhard Schwarzenberg. Então, o que a gente está vivenciando hoje, infelizmente, é que nós estamos caminhando a passos largos para um regime totalitário. Não sei se de esquerda, se de direita, mas nós estamos caminhando a passos largos para algo que não é muito democrático. Mas e aí, enquanto nós, povo, a gente também não tem o que fazer muito. Se eles que estão lá no poder estão agindo dessa forma, eu quero saber o presidente, o que ele pode fazer. Ele está muito apático, na minha opinião. Eu também ele prometeu, mas ele também não pode falar nada, né? Ele não está podendo falar porque estão esperando uma vírgula dele para poder também agir contra. Eu penso que ele está apático justamente por conta do perigo que está correndo de repente tirarem. Eu acho que, não sei, eu quero saber. O que deveria haver era uma onda. Oh, perdão, caiu aqui minha câmera. O que deveria haver, detalhes técnicos, o que deveria haver era uma onda de solidariedade social, de apoio popular, que injetasse ânimo e que desse um basta no Centrão. Centrão, nós não queremos você. Velha política, nós não queremos mais saber disso. Estamos fartos disso. Quando você olha esse PL, esse projeto de lei das fake news, a gente observa que ele parte do Solidariedade e do PSD. Dois partidos que dão base de sustentação ao Centrão.
tá? Então é a velha política atuando aí a passos largos, tá? O porquê desse projeto, tá? O que é uma fake news? Fake news é notícia falsa, vamos Sim, dizer mais ou menos, requentando, traduzindo, né? sim. Expressão literal. E nós podemos tirar a origem disso da Alemanha nazista. O pai da propaganda, aliás, propaganda é um termo jurídico próprio da política partidária, né? Não é comercial. A gente fala propaganda, né? Para o comércio é publicidade. Para a atividade político-partidária, o termo correto técnico é propaganda. Então, propaganda é um termo partidário, ideológico, tá? Quem criou essa expressão, propaganda, é Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Adolf Hitler, e que tinha uma frase muito utilizada naquela época. É possível contar inúmeras mentiras dizendo apenas a verdade. Ou, e aí também invertia, é possível que nós, de tanto repetirmos uma mentira, a transformemos em verdade. Então, este é o fundamento da fake news. Aí se percebeu a importância e o poder da mídia e da propaganda na atividade político-partidária. Até então, a mídia tradicional tinha uma forte influência na vida política. Por quê? Porque ela era a única forma de você ter o controle social sobre as pessoas. Então, bastava, por exemplo, que o jornal A ou o jornal B começasse a falar mal de um determinado candidato ou de uma determinada pessoa, que aquela pessoa perdia a sua base de sustentação no minuto. E aí os candidatos tinham muito dedo de cortar verba de publicidade, de cortar... Então havia um grande jogo de empurra, né? Eu não corto a tua propaganda, a tua publicidade, eu não corto verba de publicidade das minhas estatais, eu gasto dinheiro com você e tal. E aí houve uma dependência, uma interdependência entre a mídia tradicional e o poder público. E aí nós desenvolvemos o que se chama presidencialismo de compadrio, que era o que o Lula fazia, né? Relação espúria entre poder público e empreiteira, relação espúria entre poder público e imprensa, relação espúria, né? Criava esses nichos de dependência mútua entre o Estado e alguns nichos de atividades econômicas, né? Que acabaram sendo desnudados aí pela Lava Jato, né? E por outras operações. As zelotes, né? Que era a venda de medidas provisórias e tal. Quando que isto, ô Ângela, acaba? Quando as pessoas começam a se comunicar pelas redes. E aí a mídia tradicional perde o controle. E Então, perdeu, assim, né? E perdeu muito, perdeu. né? E aí você vê um candidato que gastou 1 milhão, 2 milhões na campanha, que é o Jair Bolsonaro, ganha uma eleição. Sem fazer propaganda, sem fazer horário político. Ele tinha um horário político ridículo perto dos outros candidatos, o tempo que ele tinha na mídia tradicional. E ele ganhou um espaço onde? Nas redes sociais. As redes sociais se transformaram numa ferramenta muito poderosa, muito mais até do que a mídia tradicional. E a mídia tradicional perdeu muito dinheiro com isso, né? E o Centrão, olha a depurada do Congresso Nacional, que foi a última eleição. Olha quantas figuras saíram de cena na última eleição. Romero Muitas, Jucá. Não, olha, esse muitas, povo muitas. sumiu. E você acha que os que estão aí não estão com medo de sair na próxima? Então eles arrumaram um meio de controlar, de ter algum certo tipo de acesso ao controle das redes sociais. O que me chama muita atenção, mas muita atenção, nesse projeto de lei, que me deixa um tanto quanto assustado, no projeto 2630, é um tópico que diz que pode haver um controle prévio de censura
feito por um órgão da sociedade civil, um órgão que não é do Estado. Você chegou a ver isso no projeto? Não, não vi, doutor. Como assim? E daí? O que que acontece, então? Nós temos um órgão chamado SaferNet. E o projeto fala que a SaferNet, em nome da proteção dos direitos humanos é uma expressão vaguíssima. Cabe qualquer coisa na expressão direitos humanos. Tá? Há uma discussão na ONU, quem duvidar de mim vá no Google, que nós estaríamos vivendo a 9ª geração dos direitos humanos, e eles estão querendo incluir, que a primeira geração foram os direitos individuais, a segunda os direitos coletivos, depois os direitos difusos, e aí começou uma balbúrdia de gerações de direitos humanos. Hoje estaríamos na 9ª geração, que seria a inteligência artificial e a vida alienígena. Olha com que se perde tempo. Então, isso eu estou dando um exemplo, né? Isso se chama teoria de Vacek. Eu só estou dando um exemplo do quanto a expressão direitos humanos é ampla e que cabe qualquer coisa. Então, alguém pode estar falando que eu estou fazendo etefobia e derrubar o que eu estou falando, em nome dos direitos humanos. Mas o Estado passou esse controle não para um órgão público, e sim para um órgão particular, que é a SaferNet. O projeto autoriza que esta SaferNet, ela vá, aqui ó, por sugestão das entidades de defesa de direitos de crianças e adolescentes e da SaferNet, alterações no projetos em que eles têm o poder de retirar online conteúdos que achem violadores dos direitos humanos. Aí você entra no site da SaferNet, eu entrei, e a maior dificuldade que você tem é descobrir quem é a SaferNet. Tá? Então você vê que tem gente idônea que apoia a SaferNet. Por exemplo, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Mas só que tem um monte de empresa particular que apoia isso. Facebook, Twitter e órgãos internacionais. Órgãos internacionais que podem sofrer influência da China, podem sofrer influência da Arábia, do Ceilão, Ceilão nem existe mais, né? Estou dando um exemplo hipotético. Mas, enfim. E esse pessoal vai poder controlar a fake news aí. E aí é que a gente fica perguntando, e aí como vai ser? E aí as nossas vidas? E aí o nosso país? A nossa liberdade de expressão? E aí quem vai fazer algo por nós? Essa é a pergunta que a gente deixa no ar. Inclusive nós estamos terminando aqui o nosso tempo, doutor Júlio. Olha como passou depressa 1 hora, meu Deus do céu. Voou. Nós estamos com 1 minuto e 35 e eu, inclusive, já quero até agradecer o senhor antes que derrubem aqui, mas agora é pelo tempo, né? Por enquanto não é ainda, não é ainda pela empresa que o senhor falou aí, que julga e derruba. A SaferNet. Isso aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que ter informação, a gente tem que ficar atento, e a gente não pode, de repente, como o senhor disse também, ir aceitando as coisas devagar, a cada hora uma coisa, outra coisa. E eu quero agradecer ao senhor imensamente por mais essa live e desejar, assim, que Deus o abençoe e muito sucesso e que a gente, daqui a um tempo, a gente volte e a gente tenha respostas para essas perguntas, não é mesmo? Será uma honra. E última mensagem. Enquanto podemos nos expressar pela rede, que o façamos, que nos mobilizemos. Nós ainda somos fortes. Muito obrigado, Ângela. Estarei sempre à sua disposição. Forte abraço a todos, uma ótima noite.
Muito obrigada, nós ainda somos fortes, só precisamos desvendar os nossos olhos. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada a todos que estão aqui nessa importante live. Quero mandar um beijo para os meus patrocinadores, Darosa Eletricidade, Sansara Boutique e também Dona Carmen. Muito obrigada. Tchau, gente. Até aqui.